É sempre uma alegria poder estar no meio de um grupo assim receptivo, né? Onde todos estamos com o mesmo ideal, buscando aprender, conhecer um pouquinho mais da nossa querida e amada doutrina espírita. E o tema que nós vamos refletir hoje é Jesus, Pedro e nós. São algumas das passagens da vida de Simão Pedro que se encontram no Novo Testamento. E quais os aprendizados que Jesus, passando a Simão Pedro, também pode servir para nós, né? Algumas interpretações. E essas partes, né, da vida de Simão Pedro foram retiradas de uma música espírita, que foi composta por aquela pessoa que está lá no canto, né, chamado de Tim, seu colega Gladstone, e é cantado por Tim e sua irmã Vanessa. A música se chama Pedro. E eu trouxe ela para que todos a conheçam, apreciem, porque eu particularmente, né, eu acho ela muito linda mesmo. E acompanhe o áudio então.
compõe músicas voltadas ao Evangelho, sobre a vida de Simão Pedro, Maria Madalena, Chico Xavier e diversas outras personagens da Boa Nova. Eles não vivem da música espírita. Eles compõem as músicas para divulgar a doutrina espírita e os shows que desde 1989 eles vêm apresentando e a venda de CDs e até mesmo DVDs, como acabamos de assistir uma música, a renda disso é destinada a instituições que necessitam. Né? Então, é uma forma assim, uma maneira muito bela, né, artística de divulgar a Boa Nova. Outro dia, lá no Centro Espírita do Poço Claro, eu levei essa música ao grupo de jovens, com o propósito de uma reflexão. E um dos jovens presentes disse: mas eu não compreendo essa música, eu não entendi o que ela quer dizer. Claro que algumas partes dela ele tinha ouvido falar em alguma outra palestra, mas a gente conhece muito pouco, às vezes, né, a gente conhece muito pouco da vida dos apóstolos. E baseado nisso, né, que a gente resolveu explanar um pouquinho mais e divulgar um pouquinho mais. Então, baseado na música, cada trecho dela, ela traz uma passagem da vida de Simão Pedro com Jesus. Primeira frase da música: vem que eu te farei um pescador de homens. Quem disse isso? Bem, Jesus. Enquanto ele circulava junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eles eram pescadores. Ele diz-lhes: vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Essa passagem se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Quando Jesus diz vem, ele faz um convite. Sigam-me. Né? Por que ser pescador? Por que vem ser pescador? Porque pescador era a atividade que eles faziam na época. Era aquilo que ele poderia fazer uma comparação. Vamos pescar. Mas pescar o quê? Homens. Ou seja, a partir de Simão Pedro, foi que eles foram em busca dos outros apóstolos. Podemos dizer que Simão Pedro ajudou a pescar os outros apóstolos também. Aí, José Carlos Leal, no livro Jesus dos Espíritas, ele questiona, ele faz a gente refletir. Por que essa adesão tão pronta ao convite de Jesus? Jesus simplesmente chegou e disse vem, e eles foram. Por que tão prontamente? Será que nós iríamos? Ao chegasse alguém que a gente não conhecia, dizendo, vem comigo. E eles atenderam prontamente. Algumas interpretações, talvez fossem porque eles foram apóstolos de João Batista, o precursor de Jesus, que havia divulgado que o Messias viria. E quando eles viram o batismo de Jesus, eles ficaram impressionados com o que aconteceu. Mas mesmo assim, muitas coisas estavam em jogo. Porque Simão Pedro trabalhava para sustentar sua esposa e sua sogra que morava com ele. E mesmo assim, ele deixou sua atividade e seguiu prontamente a Jesus. Ainda José Carlos Leal nos faz refletir como que de uma hora para outra eles poderiam deixar estas coisas para seguir alguém que mal conheciam, em nome de uma proposta que mal sabiam do que se tratava? Mal conheciam, talvez não seria o termo, porque do ponto de vista espírita nós podemos ter uma interpretação da seguinte maneira, que Jesus, antes de encarnar na Terra, ele fez diversas reuniões com os seus colaboradores da divulgação da Boa Nova. Ou seja, Simão Pedro estava junto nessa reunião de preparação. E quando ele se encontra com Simão Pedro se encontra com Jesus, ele lembra intuitivamente ou inconscientemente desse compromisso e assume tão prontamente. Ele estava preparado, esperando o convite, esperando o momento certo de sair a ajudar na pregação. A música traz, se perseverares, serás Cefas, pedra. Cefas quer dizer pedra. Como assim? Bem, André,
seguiu, né, André, irmão de Simão Pedro, ele perseguiu, né, seguiu Jesus e foi ver até onde ele iria. E quando ele viu onde Jesus estava, porque eles queriam conhecer Jesus, antes do encontro de Jesus com eles na beira do lago, ele voltou correndo para casa para chamar os outros para ir ver o Messias, né? E ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: encontramos o Messias, que ao ser traduzido é Cristo, e o conduziu a Jesus. Ao fitá-lo, disse Jesus: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que interpretado é Pedro. Ou seja, Simão Pedro não era o seu nome de origem. Seu nome era Simão Barjonas, que quer dizer Simão, filho de João, ou filho de Jonas, conforme a interpretação. Quem batizou Simão de Simão Pedro foi Jesus nesse encontro aí, ou Cefas. Mas por que Jesus chamou ele dessa maneira? Porque Pedro quer dizer pedra. A interpretação do nome Pedro quer dizer pedra, sim. Pedra que a gente conhece. Mas por quê? Talvez porque a pedra seja resistente, seja firme, né? E Jesus disse a Simão Pedro: se você perseverar, você vai ser chamado pedra, ou seja, perseverante como uma pedra que não se destrói tão fácil nos seus ideais. Hoje, né, muitas vezes a gente dá nome aos filhos, né, como Pedro, e muitas vezes a gente nem sequer sabe o significado, né, dessa palavra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Jesus enviou os 12 apóstolos, após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como assim? A agonia do vazio. Medra quer dizer aquele vazio interior, aquela agonia que as pessoas tinham estava aumentando. E Simão Pedro deveria ir até lá para frutificar, ou seja, dar frutos, reproduzir, né, levar a palavra, levar a boa nova, a fim de saciar, mitigar, saciar essa fome interna, interior, que muitos de nós não sabíamos do que era da boa nova, da palavra que consola, que esclarece, né, da palavra que Jesus trouxe. E Jesus dá essa recomendação: não tomeis o caminho dos gentios. Como assim? Gentios era o povo mais difícil de convencer. Era o povo que não queria aquelas palavras, que não aceitava as ideias de Jesus. E não entreis na cidade de samaritanos, onde o mesmo ocorria. Ide de preferência as ovelhas perdidas na casa de Israel, onde era a maior parte do povo que necessitava daquelas palavras, onde ele seria mais aceito. Jesus orientou. E no Evangelho, no capítulo 24, no Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Não ponheis a candeia embaixo do alqueire, né, o item 8, também tem essa interpretação, essa explicação, né, onde Laura Bergalo, no Evangelho para Jovens, numa linguagem mais simples, ela nos esclarece da seguinte maneira: que o mesmo pode ser dito aos espíritas, que devem primeiro disseminar a doutrina entre as pessoas de boa vontade, aquelas mais preparadas para receber a mensagem divina, deixando para uma segunda etapa os mais incrédulos e resistentes, que também acabarão no momento certo sendo convencidos. Muitas vezes a gente quer debater com alguém a nossa fé. Não porque a reencarnação existe, porque é assim, porque eu aprendi lá no centro espírita, mas aquela pessoa não quer saber daquilo, ela tem a fé dela, ela crê no modo dela. E a gente persiste querendo convencer, e aquela conversa acaba não levando nada. E a orientação é: vamos levar a palavra de Jesus àqueles que estão abertos a receber, àqueles que querem ouvir. Ou seja, ao invés de eu ir lá na rua falar sobre Jesus, falar aqui no centro, onde as pessoas vêm aqui para ouvir sobre Jesus, sobre a boa nova, sobre a doutrina espírita. Simão Pedro responde: eu quero ir contigo, mas eu receio as águas, eu temo afundar enquanto vais andando. Quando ele diz quero ir, ele demonstra que ele tem vontade. Mas quando ele diz receio as águas,
É porque ele teme, ele não sabe por onde ele vai andar, não conhece o caminho, ele é inseguro. Ele teme afundar, ou seja, e se eu não der conta do recado? Ele tem noção da responsabilidade. E nós vemos, esse trecho onde acontece o encontro de Jesus no mar com Simão Pedro. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas prontamente Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me a ir a ti sobre as águas. Ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, ele teve medo e, começando a afundar, gritou dizendo: Senhor, salva-me! Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Passagem que se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. E aqui nós temos uma belíssima ilustração, de uma interpretação do momento em que Jesus caminhava à beira-mar, e Simão Pedro demonstra que a sua fé, mesmo querendo ser grande, ainda era pequena. Mas ele não desistia, ele tinha vontade, ele continuava, ele batalhava, ele persistia no seu esforço. Simão Pedro responde, se no horto já pressente tuas chagas, no horto, no jardim, nas plantações, nas oliveiras, chagas, os defeitos, as nossas tendências ao mal. Como assim? O simples e sereno olhar de Jesus sobre nós, ele já pressente todas as mazelas que ainda carregamos. Ou seja, Jesus sabia da imperfeição de Pedro, que haveria momentos que ele iria vacilar. Mas por que ainda assim ele escolhe pessoas imperfeitas para o seguir, para ser chamados de apóstolos e divulgar a boa nova? Porque se viesse apenas Jesus e espíritos na categoria de Jesus, seria muito difícil para nós queremos seguir seu exemplo. Assim a gente analisa, poxa vida, Pedro, apóstolo de Jesus, vacilou tantas vezes e não desistiu. Por que eu vou desistir? A gente pode se comparar, porque nós também somos imperfeitos. Como eu vou seguir? Pelo exemplo de quem também erra. Esse é o maior ensinamento de Jesus, de ter escolhido apóstolos imperfeitos, para que nós pudéssemos nos comparar a eles. Eu, Tiago e João ao chão em sono. Esse é o momento em que Jesus pressente que está próximo à sua crucificação. E vai até o Jardim das Oliveiras e convida Pedro, Tiago e João para seguirem com ele. Ele pede para que eles fiquem ali em determinado local, que Jesus iria mais adiante para fazer uma oração. E pede também para que eles fiquem vigiando, velando por ele. Mas ele vem e os encontra dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Nenhuma hora fostes capaz de vigiar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Richard Simonetti, sobre esse trecho, ele nos esclarece que Pedro era prestativo. Ele sempre dizia: conte comigo, Senhor. Mas quando Jesus pede para que ele fique acordado por um momento, ele demonstra que a carne é fraca, que a gente pode ter a vontade, que a gente pode querer, mas nem sempre a gente consegue. Mesmo assim, Simão Pedro não desistiu. E José Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, no livro Quem é o Cristo, ele faz uma comparação sobre essa passagem também. Ele nos diz que pelo mundo afora não são poucos os que adormecem nas ocasiões mais graves, nos momentos mais sérios, quando lhes é solicitado uma aguçada atenção, seja por espírito de fuga, seja por má vontade, seja por medo. Qualquer que seja o motivo, o fato é que não é pequeno o número dos que dormem perante o chamado do Cristo.
desde indivíduos mais incapazes intelectualmente até os mais desenvolvidos. Existem vários espíritos que, perante o chamado do Cristo, nós muitas vezes não o seguimos. Nós muitas vezes permanecemos e ainda continuamos permanecendo dormindo. Não percebemos que Jesus está nos chamando para ajudar a divulgar a boa nova, para levar a palavra de conforto ao irmão amigo, para esclarecer aquele que não conhece o que existe após a morte. Jesus está sempre nos convidando a atender o nosso próximo, a fazer a caridade, a fazer visitas. É esse o convite que Jesus nos faz. É nesse ponto que nós não podemos dormir, que nós devemos estar atentos. De repente nosso vizinho está precisando de uma palavra amiga, está precisando de nós, de nossa companhia, de alguém que lhe dê atenção. Que nós não vacilamos, que nós percebamos, consigamos perceber esses momentos. Seguindo, Pedro diz: como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Naquele mesmo momento que os apóstolos se encontravam dormindo e que Jesus estava orando, chegam os soldados para prender Jesus. Então Simão Pedro, tendo puxado uma espada, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelhinha direita. O nome do servo era Malco. Passagem que se encontra nos evangelhos de João e Mateus. A carne é fraca, como dito anteriormente. Pedro, ao ferir uma pessoa, Jesus jamais falou que era para ferir, e sim para amar. Mas ele não consegue, ele não resiste, ele demonstra aquela tendência que ainda temos dentro de nós, na defesa. Mas desse modo ele não estaria defendendo Jesus. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Pequena ovelha é uma forma de Pedro demonstrar a humildade que ele sentia. Pequena ovelha, ele faz uma comparação dele com o animal da época. E onde traz o relato dos 4 evangelistas, de uma passagem onde Pedro nega Jesus. Após prendê-lo, conduziram-no e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Ao acenderem um fogo no meio do pátio interior da residência e se sentarem juntos, Pedro sentou-se no meio deles. Certa criada, ao vê-lo sentado junto da luz, fitando-o, disse: tu também és um deles. Pedro, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: tu também és um deles. Pedro, porém, disse: homem, não sou. Transcorrendo cerca de 1 hora, um outro insistiu, dizendo: em verdade, este também estava com ele, com Jesus, pois também é galileu. Disse Pedro: homem, eu não sei o que dizes. Imediatamente o galo cantou. E voltando-se ao Senhor, que fitou Pedro, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera que: hoje, antes do cantar do galo, 3 vezes me negarás. E saindo, chorou amargamente. Essa passagem foi muito marcante, porque os 4 evangelistas lembram dessa passagem e registraram. Porque o aprendizado de Pedro foi muito grande. Talvez foi o maior aprendizado de Simão Pedro. Porque ele pensava que ele conseguiria seguir Jesus, que ele estava ali disposto por Jesus, mas no momento onde ele é questionado se ele é um seguidor de Jesus, por medo, ele não. Você acredita em Jesus? Você é um deles? Não, não sou. Talvez esse, após ele olhar para Jesus e lembrar daquilo que Jesus já havia predito, que ele iria não negar, ele se lembra de quão fraco nós somos, de quão pequenos, mas ele não desiste. Ele não abandona aqui o seu chamado de apostolado. Ele segue em frente. Jesus previu que Pedro negaria. Ele sabia da condição que nós nos encontramos. Ele sabe.
Teve um momento em que os apóstolos se encontravam reunidos com Jesus e que Jesus está se retirando. E Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Pedro lhe diz: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu entregarei a minha vida por ti. Responde Jesus: Entregarás a tua vida por mim? Amém. Amém te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Talvez devido a esse fato foi o arrependimento dele, foi o arrependimento maior. Porque momentos antes ele havia dito: eu darei a minha vida por ti. Mas quando chegou o momento, ele não deu, ele nega. Richard Simonetti, no livro Antes que o Galo Cante, ele esclarece que Simão Pedro, após as negações, ele começava a entender a fragilidade humana. Para sua felicidade, a lição foi bem assimilada. Mais tarde, após decênios de dedicação à causa, ele próprio daria o grande testemunho. Por ser um fato marcante em que os 4 evangelistas relatam, é porque foi um acontecimento profundo que calou na primeira geração de cristãos. Poxa, Simão Pedro, tão admirado, tão querido apóstolo, teve esse comportamento, mas é aquilo que nós mencionamos anteriormente. Nós também erramos muitas vezes, e às vezes cometemos erros gravíssimos. Mas mesmo assim, Jesus sabe da nossa condição. Ele sabe que nós muitas vezes erramos e continuaremos a errar. Mas que nós sejamos como Pedro, que nós persistamos, que nós conheçamos que a carne é fraca, que o ser humano ele tem uma fragilidade. Que tem uma diferença entre aquilo que nós queremos ser e aquilo que realmente a gente é. Aí, nesse momento, nós percebemos o abismo que existe entre aquilo que a gente idealiza e aquilo que a gente realmente consegue. Tem uma diferença, tem um obstáculo, uma distância. E quanto mais nós esforçarmos para evoluir, mais nós queremos melhorar, menor vai ficando esse abismo. Mais fácil nós, aquilo que idealizarmos, iremos conseguir. Mas é preciso esforço, é preciso a persistência, é preciso não desanimar, não desistir, batalhar, persistir. José Carlos Leal, no livro Jesus dos Espíritas, ele nos traz que a virtude dessa passagem é evidenciar a humanidade de Pedro, ou seja, ele não era perfeito, e a sua condição de espírito imperfeito, com muita vontade de acertar, de crescer, mas sem a condição necessária para dar esse salto qualitativo, até aquele momento de sua encarnação. E ninguém sabia disso mais do que Jesus. Tem um erro aqui. Predição da negação de Pedro. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Quem disse essa frase? Jesus. Volvo a vida, eu retorno à vida, eu volto, eu voltarei e darei a mão a você. Ou seja, eu te ajudarei na tua caminhada. Após a crucificação de Jesus, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes ordenara. Ao vê-lo, o reverenciaram, mas alguns duvidaram. Aproximando-se Jesus, falou-lhes: Foi dado a mim toda a autoridade do céu e sobre a terra. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Outro fato marcante, né? Os 4 evangelistas relatam, os 4 evangelistas registraram. Que frase profunda. E estou convosco. Nos momentos de aflições em nossas vidas, nos momentos que nós sentirmos-nos inseguros, nos momentos que vamos fazer uma oração, podemos sentir que Jesus está conosco. Ele disse que sempre estará conosco. Basta nós nos religar a Ele.
nos momentos de tentação ou onde nós apresentarmos nossas fraquezas, lembremos dessa frase. Jesus está conosco. Ele está ao nosso lado, Ele quer nos ajudar. Ele está ali, esperando que nós façamos o chamado. Esperamos que nós peçamos a sua orientação. E tem uma frase nessa música que é como se Jesus questionasse Simão Pedro. Você está duvidando? Você acredita? Você crê que eu te levarei onde não queiras ir? Será que o caminho que Jesus quer nos conduzir é um caminho que nós não queremos ir? Qual caminho nós queremos seguir? O caminho da felicidade. Será que se nós seguirmos Jesus, nós vamos chegar à felicidade? Com certeza. Esse é o caminho que todos nós procuramos e muitas vezes demoramos para perceber que o caminho que nós procuramos é seguir Jesus. É Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tenhamos mais essa dúvida. Jesus é o caminho a ser seguido. Ou será que Ele nos levaria para o umbral? Com certeza não. É para o céu. Teve um momento em que Jesus questiona Pedro. Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas? Outra vez. Pedro, tu me amas? Está relatado no Evangelho de João que os apóstolos reunidos, assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Apontando aos apóstolos. Ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. Novamente, ele lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Por que será desse questionamento? Jesus sabia do carinho que os apóstolos sentiam por ele. Por que será que ele interroga então 3 vezes: tu me amas? Porque ele também sabia que a divulgação da Boa Nova necessitava de muito amor. Porque os apóstolos iriam encontrar diversos obstáculos, diversas tentações. E para que eles não desistissem, era necessário que eles amassem verdadeiramente aquilo que eles acreditavam. Para que eles perseverassem, para que eles tivessem ânimo. A gente só persiste em realizar alguma coisa quando a gente ama de verdade aquilo, quando a gente quer muito. E isso nos dá força para que nós consigamos vencer todos os obstáculos que nos são colocados. E isso estava prevendo Jesus. De uma certa forma, querendo orientá-los, ou nos orientar também. E isso me faz lembrar um pequeno verso, talvez seja comum, né? Onde diz: em tudo na vida, seja lá o que for, é sempre melhor quando feito com amor. Ou seja, a melhor dona de casa, o melhor funcionário, o melhor chefe de família, o melhor atleta, o melhor empresário, sempre o melhor de cada profissão vai ser aquele que se dedica com amor. O diferencial entre as profissões é aqueles que se dedicam por amor e aqueles que apenas cumprem a sua obrigação. O amor faz a diferença. Nos serviços de voluntariado, nos cursos e reuniões mediúnicas no Centro Espírita, distinguem-se diariamente os que participam com o objetivo de receber benefícios daqueles que o fazem por amor. As pessoas que procuram fazer algo pensando em receber algo em troca, procuram ajudar pensando em receber, pensando na recompensa, e daquelas que ajudam simplesmente porque amam, porque carregam em si aquele sentimento que é necessário ajudar.
As pessoas que fazem pensando nas recompensas são inconstantes. Elas afastam-se à primeira dificuldade, elas desistem no primeiro obstáculo. Já aquelas que fazem por amor, se dedicam com amor à causa, elas persistem, elas desenvolvem tarefas, elas se aprimoram com o decorrer do tempo. Elas demonstram o carinho pelo esforço, elas se doam de boa vontade, mesmo que os obstáculos apareçam. José Carlos Leal, ele nos traz uma explicação onde diz que o amor é algo espontâneo. Nasce, simplesmente aparece. Mas nós não podemos nos justificar dizendo, não, o amor não apareceu ainda em mim. Não, ele segue dizendo, ele nasce também a partir da iniciativa. Aprender a gostar do que fazemos, ainda que convocados a fazer algo que não gostamos. Nós não realizamos as atividades somente aquelas que nós amamos. Eu só faço aquilo que eu gosto, nem sempre. Muitas vezes a gente é obrigado, entre aspas, a realizar situações onde nós não gostamos, que nós não queremos fazer. E como que eu desenvolvo amor em mim? Quando eu começo a gostar ou aprender a amar aquilo que eu sou obrigado a fazer. Aí, a partir dessa iniciativa eu estou querendo desenvolver, começando a dar uma brecha para o amor desenvolver-se dentro de mim. Nem sempre ele vai aparecer com espontaneidade. Nós devemos cultivar, nós podemos cultivar o amor dentro de nós. Jesus diz para Pedro, e tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Na passagem de Mateus, Marcos e Lucas registram, Jesus disse, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do submundo, não prevalecerão contra ela. Com o que se construíam casas? Pedras, antigamente. Pedro, pedra. Né? Então Jesus faz uma analogia. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a Igreja Católica considera Simão Pedro como o primeiro que construiu a igreja, que a primeira igreja foi construída por Simão Pedro. Aí até considera, né, deu a ele o cargo de o primeiro Papa. E de fato, Simão Pedro, após a crucificação de Jesus, que ele sai, os apóstolos saem pelo mundo, ele constrói uma casa, onde é chamada a Casa do Caminho. Casa dos Homens do Caminho. O que ele faz lá? Ele e outro apóstolo, que agora não me recordo o nome, eles abrigavam pessoas que viajavam, viajantes, aqueles que não tinham para onde ir, pessoas que tinham deficiências, né, os aleijados, ou aqueles que não tinham o que comer. Ele abrigava todos nessa casa, os alimentava, os cuidava, né, falava palavras, levava as palavras do Mestre, a Boa Nova, palavras de consolo, de conforto, de carinho, transmitia amor por eles. Então, de fato, pode ser considerado que ele fundou a primeira igreja. E as portas do Hades, ou seja, as trevas, não conseguirão derrubar isso que você construiu. Mas isso também não se constrói apenas com recursos materiais. Onde se reconstrói, onde constrói a igreja, onde constrói a casa para Jesus? No nosso coração. É precisado que o nosso coração seja considerado como a casa de Jesus. Que ele esteja aberto para receber o Cristo. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Jesus falou para Simão Pedro o tipo de morte que ele teria. Quando ele diz, amém, amém te digo, quando era jovem, cingia a ti mesmo e andava onde querias. Quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará aonde não queres. Jesus disse isso, indicando com que tipo de morte glorificaria a Deus. Depois de ter dito isto, disse-lhe, segue-me. Jesus queria alertar ao apóstolo que ele teria uma morte não desejada, como de fato aconteceu, que ele foi martirizado em Roma. Simão Pedro diz que ele não merece essa distinção. Ele não queria morrer da forma como Cristo morreu.
Depois do mestre, martírio seriam troféus, ou seja, todos aqueles que morressem em nome de Jesus seriam como tivessem ganhando troféus. Ele não se achava digno, ele era humilde, ele não se achava digno de morrer como Jesus, né? O que Richard Simonetti nos esclarece também, que quando ele foi conduzido à cruz, quando ele proclamou não ser digno de morrer como Jesus, pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo, como de fato aconteceu. E as mãos que ele tocou, os pés que Jesus lavou, é a passagem onde Jesus dá o maior exemplo para todos nós. E onde estando reunidos os apóstolos e Jesus, então Jesus, jogando água na bacia, começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava cingido. Vindo, pois, até Simão Pedro, ele lhe diz: Senhor, tu lavas os meus pés? Em resposta, Jesus lhe disse: O que eu te faço agora não sabes, mas depois saberás estas coisas. Pedro lhe diz: Jamais lavarás os meus pés por todo o sempre. Pedro pensava, talvez como nós pensamos, que os apóstolos é que deveriam lavar os pés de Jesus, porque Jesus era o mestre, eles eram os aprendizes. No entanto, Jesus dá um grande exemplo. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Amém. Amém vos digo, o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, vamos ser humildes. Não, aquela pessoa não é digna da minha ajuda. Não, não é assim. Vamos ser humildes. Servindo o próximo é que encontraremos o caminho dos céus. Uma ilustração, né, uma imagem artística também, representando o encontro de Jesus com Simão Pedro. E uma frase final. Aquele que realmente sente a grandeza e o significado dos ensinamentos de Jesus é convocado a acompanhar o Mestre, a partir da suprema orientação. Fazei ao semelhante o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Estas foram algumas passagens da vida de Simão Pedro, que nós possamos, assim como ele, não desistir da missão que nos é colocada. Que nós possamos persistir assim como ele persistiu. Que nós possamos levar a palavra do Mestre, a boa nova, aos nossos irmãos. E para finalizar, que nós possamos ouvir a música agora, relembrando os fatos que aconteceram na vida de Simão Pedro, comparando-os, levando-os para o nosso dia a dia, aplicando para nós mesmos.